Boa tarde, preparem-se porque vem aí uma nova onda de terror midiático envolvendo o coronavírus. O The Guardian de Londres soltou uma notícia que foi imediatamente replicada pelas várias mídias internacionais, dando conta de que o coronavírus pode deixar lesões irreversíveis no cérebro, levando inclusive à loucura, paranoia e coisas do gênero. Até mesmo o Jerusalem Post, uma mídia israelense mais para a direita do que para o centro, entrou na réplica da notícia. O Jerusalem Post diz que mais de 40 pacientes com coronavírus no Reino Unido, mesmo que afetados levemente pelo vírus ou em recuperação, sofreram complicações que variam de inflamação cerebral e delírio, e danos nos nervos e acidentes vasculares cerebrais, independentemente da gravidade de outros sintomas do Covid-19, de acordo com dados publicados na revista Brian na quarta-feira. Isso quem informou originalmente foi o The Guardian. A matéria do Jerusalem Post é longa. O RT News também trouxe a mesma notícia de modo resumido. Diz o seguinte: pesquisadores da Universidade de College London alertam que durante a pandemia de Covid-19 houve um aumento nos casos de uma doença autoimune rara e às vezes fatal, conhecida como encefalomielite disseminada aguda. A sigla é ADEM, caracterizada por uma inflamação repentina do cérebro e medula espinhal. Durante as investigações, 43 pacientes, o Jerusalem Post diz que foram 40 pacientes, mas enfim, durante a investigação, 43 pacientes com idades entre 16 e 85 anos, com sintomas neurológicos, confirmaram a suspeita de que haviam sofrido lesões cerebrais. Esses pacientes receberam tratamento no Hospital Nacional de Neurologia e Neurocirurgia em Londres, e lá eles foram acompanhados. A leitura é um pouco truncada porque estou lendo do espanhol. O espanhol é um pouco difícil, é fácil de entender, mas difícil de traduzir, por estranho que pareça. A matéria segue dizendo que 9 dos 12 pacientes com condições de inflamação cerebral foram diagnosticados com encefalomielite aguda disseminada, uma doença que pode ser causada por infecções virais e pode ocorrer em todas as idades, embora na maioria dos casos ocorra em crianças e adolescentes. Em circunstâncias normais, diz a matéria, a equipe do Hospital de Londres trata um paciente adulto com ADEM em um mês, mas no período em que o estudo foi realizado, o número de pacientes aumentou para 1 por semana, o que, segundo os pesquisadores, representa um aumento preocupante. Além disso, a pesquisa mostrou que, além da inflamação no cérebro, outras complicações neurológicas como delírio, derrame e danos nos nervos também podem estar associados ao novo coronavírus. Dentro do grupo, os cientistas identificaram 10 casos de disfunção cerebral temporária com delírio, 8 casos de acidente vascular cerebral e 8 de danos ao sistema nervoso. É relatado ainda que alguns pacientes no estudo não apresentam sintomas respiratórios graves e o distúrbio neurológico foi a primeira e principal apresentação do Covid-19. Encontramos um número maior que o esperado de pessoas com condições neurológicas como inflamação no cérebro, que nem sempre se correlacionam com a gravidade dos sintomas respiratórios,
disse Michael Zandi, coautor da pesquisa. A matéria do RT News termina dizendo que o neurologista da University College, London, não descartou a possibilidade de, entre aspas, estarmos lidando com uma epidemia em larga escala de danos cerebrais relacionados à nova pandemia de coronavírus. Talvez, diz ele, semelhante ao surto de encefalite letárgica nas décadas de 1920 e 1930, que ocorreu após a pandemia de gripe de 1918. No entanto, os pesquisadores observaram que o vírus SARS-CoV-2, que causa o Covid-19, não foi detectado no cérebro ou no líquido cefalorraquidiano de nenhum dos pacientes examinados. Segundo eles, isso sugere que os sintomas neurológicos não foram causados diretamente pelo vírus, enquanto em algumas pessoas as complicações pareciam vir da resposta imune e não do próprio vírus. Ou seja, para combater o vírus, o corpo, a defesa imunológica, acaba tirando de algum lugar as suas forças extras. Algo mais ou menos assim. Posso estar falando uma grande besteira, mas para combater o vírus acaba de algum modo desprotegendo outras áreas do corpo, principalmente do cérebro. Uma possibilidade. Bem, o que a matéria quer dizer imediatamente? O óbvio, mais terror midiático virá pela frente. Isso também quer dizer o seguinte: toda aquela projeção de relaxamento dos confinamentos, das quarentenas, dos lockdowns, tudo isso é coisa do passado. A censura certamente voltará e muito mais rígida, porque trata-se sim de uma guerra contra um bichinho invisível, mas é uma guerra. E atenção, todas as guerras, desde a Primeira Guerra Mundial, têm servido como laboratório para isso, para que os donos do mundo apliquem a cada uma delas mais e mais censura. Foi assim na Primeira Guerra Mundial. Tornou-se quase que proibido durante a Guerra Mundial publicações de livros, revistas e periódicos que fizessem alusão a materiais bélicos, compra de equipamentos bélicos, armas por parte do país do escritor, para não dar informações aos inimigos. Na Segunda Guerra Mundial, a censura aumentou. Editoras, revistas, até mesmo rádios já não queriam, jornais principalmente, não queriam saber muito de notícias que falavam algo a respeito da cultura dos respectivos países em guerra, para não fornecer informações para o inimigo. É uma progressão. Na medida em que as guerras vão se sucedendo, diminui-se o poder de liberdade de expressão. Tudo para não municiar o inimigo. Da Primeira Guerra Mundial até a última, essa dos países ocidentais, principalmente com o Covid, foram centenas de guerras. E em cada uma delas, um pouco da liberdade de expressão foi suprimida. Bem, agora, nesta última, já não temos sequer a liberdade não só de expressão, mas de sair por aí como Deus nos fez. Não nus, sem máscara. Hoje tem gente que acha estranho uma figura humana do jeito que Deus lhe fez. Opa, tá faltando alguma coisa aí. Pois é, daqui a pouquinho o mais estranho será encontrar alguém pelas ruas. Meu Deus! Que coisa estranha, um ser humano andando pelas ruas. Pois é. Agora, essas novas informações que vão surgindo para aumentar o terror midiático servirão, sem dúvida e muito, para que tudo aquilo que imaginamos como
economia de mercado, linha de produção, fábricas, produção de bens, se transforme. Não sabemos em que mundo estamos entrando, mas sabemos exatamente o mundo que estamos deixando para trás. Imaginem que um filme novíssimo, produzido em 2019, hoje já é estranho, parece-nos antigo. Ali estão pessoas sem máscara, estão pessoas reunidas em qualquer desses filmes produzidos no ano passado, reunidas em bares, andando livremente pelas ruas. Que coisa estranha! Pois é, meus amigos. Vejam a dimensão da transformação que estamos vivendo. Achar um filme ou uma série produzida no ano passado, coisa do passado, é que é a grande loucura. Nem é preciso que os cientistas ingleses digam que alguma coisa pode nos deixar lelé da cuca. Nós já estamos lelés da cuca. E não me admira nada que alguém peça o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, porque, pelas projeções da Inglaterra, ele amanhã depois estará louco. Até depois.